Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui de volta com mais uma temática filosófica para a nossa reflexão e para a nossa compreensão. Ontem nós gravamos aí um vídeo curto sobre a temática da autonomia dentro do campo, claro, da filosofia. Mais uma vez aqui de volta com mais uma temática também no campo da filosofia. E claro, a temática de hoje é sobre a temática da reflexão. Olha que temática importante para a vida do sujeito, para a vida do homem, para a vida de uma mulher, para a vida do jovem, para a vida do sujeito pensante, a questão da reflexão. Esta questão da reflexão, essa temática é a temática da qual o sujeito tem que refletir, pensar os seus próprios pensamentos, as suas próprias ideias, os seus próprios pontos de vista. E como essa temática da reflexão trabalha este homem no seu dia a dia. Então, esta questão dessa temática da reflexão, de pensar os próprios pensamentos, ela é importante demais para a vida do sujeito e também para o meio a qual ele vive e ele convive dentro do mundo a qual este sujeito está inserido. E queremos trazer aqui esta temática para pensarmos sobre ela, sobre a reflexão. É possível ter ou encontrar um sujeito ideal, o homem que reflita sobre a realidade, que ele seja capaz de refletir a realidade, ou seja, o mundo que está em sua volta. E este homem, ele no seu dia a dia, ele tem que ser capaz disso, de refletir os seus próprios pensamentos e também refletir esta realidade a qual ele está inserido. Eu vou ler aqui um pequeno comentário aqui que está posto, que eu estarei lendo aqui para você sobre esta reflexão, sobre este sujeito. Diz assim: você é ser humano e como tal pode pensar em um modelo ideal de humano. Olha só, eu como ser humano, eu posso pensar no modelo ideal de um sujeito, pensar no modelo ideal. Isso é importante refletirmos sobre esta reflexão, porque nós somos capacitados de raciocínio, somos capacitados de intelectuais para pensarmos este sujeito ideal. Ao pensar neste modelo ideal de ser humano, você está refletindo sobre a humanidade e assim como esta refletindo sobre si mesmo. Olha que coisa importante quando nós discutimos essa temática dentro da filosofia, a qual chamada de reflexão. Refletir, olhar assim, com olhar pensante e dentro do contexto que ele vive, ele refletir as coisas em sua volta, Diz ainda que a reflexão é como um reflexo em um espelho.
Olha que coisa interessante. A reflexão é como um reflexo em um espelho. Imagine-se em frente ao espelho. O que você vê? Uma pergunta. Vê a si mesmo. É lógico, não dá para ver outra coisa. Vê a si mesmo. Deste modo análogo, a reflexão é um pensamento que vê a si mesmo. E o pensamento que vê e observa o próprio pensamento. Olha que coisa interessante. Então, dentro desta nossa realidade, você pensar os próprios pensamentos, refletir sobre eles, isto é possível. Isto é possível. Por quê? Porque você é um sujeito que é diferente das outras criaturas, dos outros animais. Os outros animais. Você é um sujeito pensante. Pensante. Que nem diz René Descartes. O homem, ele é um ser pensante. René Descartes aborda isso no seu método da dúvida, onde ele trata relacionado ao método da dúvida. Você é um ser pensante. É assim que René Descartes define o ser humano. René Descartes define como um ser pensante, um sujeito que pensa. Então, refletir os próprios pensamentos, pensar sobre ele, cabe a cada um de nós. E dentro dessa temática da reflexão, no nosso contexto que nós estamos vivendo, é um contexto onde parece que as pessoas a cada dia se tornam doentio, que eles não são capazes ou intelectualmente capazes de pensar os seus próprios pensamentos. Então, é importante você se olhar neste espelho, que nem está posto de um modo analógico, a reflexão de um pensamento que você vê em si mesmo e o pensamento que vê, observa o próprio pensamento. Então nós estamos aí diante desta modernidade ou pós-modernidade, não importa a forma a qual você queira dar isto, mas importante você estar inserido dentro dessa modernidade ou pós-modernidade, mas não como sujeito. Você não pode estar inserido dentro dessa modernidade ou pós-modernidade, mas como sujeito aleatório, sem saber em qual realidade está. Você tem que estar inserido, mas como sujeito que tenha a reflexão, pensar os seus próprios pensamentos e também pensar o mundo que está à sua volta. Então aqui mais uma vez falando de filosofia, que a filosofia também explica também, e trazendo essa temática, mais uma temática de hoje, da filosofia, a reflexão. A filosofia explica, e isto é fundamental para o sujeito na sua vida contemporânea ou no seu mundo contemporâneo. Então fique aqui, a filosofia explica, e pense nisso, nesta temática de hoje. Reflexão. Seja o sujeito que faça suas reflexões e que pense também os seus próprios pensamentos. Então é outra oportunidade e fica aqui mais essa temática.